Estou feliz de estar aqui, estou feliz pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estou feliz, até a pastora perguntou que eu vou dar o meu testemunho hoje, né? Eu estou passando, irmãos, por lutas, mas o Senhor tem me dado vitória. A honra e a glória do Senhor. Desde o dia que começou essa campanha veio para mim como um presente de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, parecia uma enfermidade e eu fazia todo o exame e dava pouca coisa, irmãos, para ter tanta dor. A dor era muito grande, irmãos. A dor era tremenda. Onde o Senhor falava, filha, ajoelhe e me adora. Para você poder resistir, você tem que se ajoelhar e me adorar. Eu fiz exames caros e não dava nada demais para ter tanta dor. Muita dor, irmão, no estômago, que vinha até no peito. E essa dor doía demais, parecia que eu ia infartar. A dor era tremenda. E eu só consegui um pouco de alívio dessa dor de joelho, louvando o Senhor, mesmo chorando. Mas eu ajoelhava e adorava, porque o Senhor dizia para mim, se ajoelha e me adora. Porque parecia, irmãos, que eu não ia aguentar nem passar aquela noite, de tanta dor. E eu começava a adorar, louvava muito o louvor Jó, porque esse louvor é maravilhoso, né, irmãos? Porque o Senhor permitiu aquela enfermidade na vida de Jó, mas Jó em nenhum momento reclamou, em nenhum momento ele murmurou, ele só adorou ao Senhor. E eu em nenhum momento questionei, irmão, em nenhum momento eu perguntei ao Senhor por quê. Eu só pedi ao Senhor misericórdia. E o Senhor, irmão, como Ele tem uma grande obra em nossa vida, Ele nos escolheu para vencer. Mas Ele também, como o pastor estava falando aqui, Ele pede que nós obedeçamos a Ele. Porque a obediência, irmão, traz as bênçãos. E a desobediência, muitas vezes, traz as maldições sobre as nossas vidas. Em nenhum momento eu perguntei ao meu Deus o porquê, como eu estou falando aqui para os meus irmãos. Eu sempre pedi ao Senhor misericórdia, mais uma oportunidade para viver. Porque teve algum momento que eu pensei que eu não ia resistir de tanta dor. Mas o Senhor disse o que para mim? Filha, lembra do momento que você estava dentro do seu lar e eu falei para você marchar para a minha presença? Lembra, filha? E você foi desobediente? Porque, irmãos, eu sempre firme com o Senhor, na casa do Senhor, mas eu estava muito relaxada com a obra de Deus. Estava indo sim na casa do Senhor de domingo. Era difícil faltar aos domingos. Mas dia de semana, irmão, dificilmente eu ia, compromisso. Às vezes ia, às vezes não ia. E o Senhor sempre falando comigo, através dos pastores, através das missionárias, através de uma leitura que eu lia. E o Senhor sempre falando comigo, marcha para a minha casa, marcha para a minha presença. E eu ali, irmãos, dando lugar ao desânimo, dando lugar à minha fraqueza, né, à minha vontade da carne. Então, irmãos, quando o Senhor falar algo com você ou comigo, nós temos que obedecer, irmãos. Eu sei, irmãos, que o Senhor não queria, o Senhor não quer muitas coisas em nossas vidas aconteçam, porque Ele só quer o nosso bem. Mas às vezes Ele permite algo para o nosso bem, porque Ele quer salvar a nossa alma, irmãos. O mais importante para o Senhor, irmão, é salvar a nossa alma. E se Ele vê, irmãos, que nós não estamos obedecendo a Ele do jeito que é para obedecer, às vezes Ele não quer, mas às vezes Ele permite. Assim como o pai, a palavra do Senhor diz em Provérbio, o pai corrige seu filho que ama. Às vezes o filho faz alguma coisa, mesmo que o pai depois vai para o quarto chorar, mas ele tem que disciplinar o filho. Ele tem que castigar o filho para poder o filho não continuar do jeito que está. Para ver se o filho toma uma atitude e muda. Né? Então o Senhor Ele não quer, mas às vezes Ele permite algo para nos despertar. Para que a gente, irmão, também olhe com sabedoria. Que a gente não olhe para aquele problema achando que é um castigo ou algo assim, mas que a gente olhe com sabedoria e veja que foi um amor,
Mas espiritualmente, irmão, nunca tive tão forte. Porque apesar das dores, eu ia para a casa do Senhor com compromisso, buscar o Senhor.